Leonardo de Castro Ribeiro é casado com Verlaine há 26 anos e pai de Aleph, de 19 anos. 20 anos de pastoreio, é formado pelo curso Livre em Teologia pelo Seminário Ceforte. Realizou o curso de licenciatura em Filosofia pela Universidade Católica de Petrópolis. Bacharel em Teologia na Faculdade Unida do Espírito Santo, realizou o curso de Liderança Avançada e Formação em Gestão Financeira, mestrado em Administração na Universidade Federal de Rondônia e atualmente está cursando licenciatura em Sociologia. Leciona há mais de 22 anos disciplinas de Teologia, Filosofia Ética, Gestão e Liderança. Realizou a plantação de 3 igrejas em Petrópolis, 4 igrejas em Rondônia com povos ribeirinhos na fronteira com a Bolívia. Recebam com muita alegria Leonardo de Castro Ribeiro. Graça e paz, queridos. Que maravilha. Um pouco assustado ainda, né? Depois do que Deus fez aqui. Através da vida do pastor Leandro, a gente sobe aqui assustado. Mas como ele diz, faz o quê? Levanta a cabeça, enche o peito e caminha. É por aí, porque daí para lá é com o Senhor. Aleluia. Que prazer, que alegria a gente poder estar juntos. Como foi anunciado, eu sou casado 26 anos, vou fazer dia 12 de julho, 27 anos casado, minha esposa está aqui. A voz não está muito boa, então não vai dar para ela dar um grito e dizer o quanto me ama, né? Mas faz parte, é incluído nesse aspecto. Que maravilha! Meu pastor, meu amigo, esteve aqui já na sexta-feira, pastor Gerson. A gente está trabalhando agora juntos. Trabalhamos há muitos anos atrás. Conheço o pastor Gerson desde 1999. Nos apresentamos juntos ao ministério. Ele foi um pouquinho antes, eu logo segui o seu caminho. E agora eu voltei de Rondônia e fui trabalhar com ele. Estamos num projeto bem bacana lá na igreja. Temos trabalhado na área de liderança, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E temos agora já aberto uma semeando lá em Porto Velho. Não sei se o Gerson avisou. Eu não posso ficar falando, né? Porque o ideal é ele contar as histórias. Mas já estamos abrindo uma semeando lá em Porto Velho. E para a gente é um prazer poder compartilhar a palavra, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu coloquei um slide lá, não sei se vai funcionar aqui o meu passador a essa distância. Posso testar? Vamos ver se vai colocar. Show. Aí, está passando. Já fui apresentado, Leonardo de Castro Ribeiro, casado com Verlaine. Eu quero falar sobre 3 aspectos nessa noite. Foi aberto, eu perguntei qual era o tema, o pastor Maicon disse, olha, é aberto, você pode definir o que você acha interessante. E Deus começou a jorrar no meu coração esses 3 princípios que são importantes para nós, que são fundamentais dentro de um ministério. Minha dissertação, eu falei um pouco sobre a criação de valor, mas eu tenho alguns artigos também falando de relacionamentos, que é o capital social. E ele é fundamental para tudo. E é interessante que, esses dias quando eu comecei, no início do ano, mas o curso de Sociologia, o Gerson falou assim, para que isso? Eu falei assim, primeiro que o Brasil, a gente está numa polarização. Então, entender um pouco mais sobre o aspecto social é importante. E segundo, isso tem tudo a ver com a igreja. Tudo a ver com a igreja. A questão social. Por que pessoas se conectam a um lugar e não a outro? Por que as pessoas se sentem melhor no ambiente do que em outro? Por que a gente consegue criar relacionamentos num lugar e não em outro? É a área que eu gosto, então eu sempre falo de relacionamento. Relacionamentos, identidade e resultados. Eu falei assim para o meu filho, olha aqui, filho, eu vou falar sobre o rir. Ele falou assim, pai, ridículo isso, né? 19 anos, então ele não vai gostar disso. Eu falei assim, mas é para o pessoal gravar, rir. Ele, pai, mais ridículo ainda, né? Então eu estou tentando melhorar. Eu falei assim, e se for ir, né? Um ir, identidade, relacionamentos, resultados. Ele, não inventa nada. Eu não inventei. Eu nem coloquei o rir ali para a gente não ficar assim com o nosso coração pesado, porque o nosso filho nos criticou. Não sei quem tem filho aí adolescente. As gírias que eu falava na minha época já não colam mais.
Aí ele diz, isso é ultrapassado. E eu vou tentando atualizar, mas eu não tenho como atualizar tão constantemente. Pastor Michael é atualizado, eu vejo ali ele falando tudo, ele é bem atualizado. Eu não consegui conectar, vou fazer 50, 15 de novembro agora, então eu acho que eu estou bem desatualizado. Mas a gente vai tentando se atualizar. Vamos lá. Eu queria pensar um pouco sobre você, e eu vi que eu tenho uma foto da igreja que tem essa imagem, esse leão e essa ovelha. A gente está falando de liderança. Como é importante falar de liderança. Jesus, ele falou 3 anos e meio para formar 12. Tinham discípulos. Isso era algo que Jesus valorizava. Você gastar o seu tempo precioso, 3 anos e meio, com 12 pessoas, quer dizer que isso é algo que Jesus dizia, isso é importante. O meu pai diz que isso é importante. E é interessante porque desses 12 discípulos, há algo que se estende até nós hoje. Nós recebemos uma porção da palavra de Deus tão poderosa aqui nessa noite, revelações, direção. Isso começou com Jesus e com 12 homens, se estendeu a mesma unção, a graça, o favor, aquilo que estava lá, chegou até nós hoje, e Jesus disse que seria maior do que aconteceu lá, porque se lá ele estava presente, hoje ele está em nós, então é diferente. Mas aí, pastor Leandro já disse, precisamos assumir algumas responsabilidades, assumir algumas posturas. Então, Myles Munroe, ele falava um pouco sobre isso, e na realidade tem várias citações a respeito dessa, se você procurar na internet. Vou falar de Alexandre o Grande, um provérbio árabe, mas a primeira vez que eu vi foi com o pastor Myles. Ele diz assim, um exército de ovelhas liderado por um leão derrotaria um exército de leões liderado por uma ovelha. Por quê? Por causa da atitude. O leão tem atitude. O leão tem algo dentro dele que governa, que ele não pode negar. Ele pode olhar um animal maior, como um elefante, e para ele, aquele elefante é um lanche. Aquele elefante é comida, mesmo sendo maior, porque algo dentro dele é indomável. Porque a natureza dele é assim. E o líder também precisa ter essa característica. Só que para que isso aconteça, a gente vai desenrolar aqui. É justamente a ideia do relacionamento, com quem você se relaciona, também a sua identidade e os resultados que nós estamos propondo, o caminho que nós vamos seguir até apresentar os resultados. Quando a gente pensa em liderança, a gente não pode achar que líderes vão estar prontos. Esse é o grande desafio hoje da igreja. Pessoas ficam esperando que os líderes estejam prontos. Você não está pronto, eu não estou pronto. A gente está em constante crescimento, melhora, construção. Então, líderes não estão prontos. A ideia de um líder a priori, olha, esse líder aqui chegou pronto. Esses dias, numa conversa pastoral lá na igreja, a gente com alguns desafios, o Gerson falou assim, eu queria mais alguém igual fulano. Eu queria alguém que já viesse igual ciclano. Isso não vai acontecer, porque nem na Bíblia aconteceu. Jesus não pegou os discípulos prontos. Os discípulos poderiam ter conhecimentos, eles tinham habilidades, mas existiam coisas que não estavam neles, como a atitude. Eu não sei se você conhece a construção, a questão educacional na época de Jesus dos jovens. Tem um livro chamado Repitando a Igreja, que o livro é muito bom, ainda que o autor depois ele se afastou dos princípios que a gente acredita hoje. Mas ele fala... Rob Bell? Ele é universalista agora, né? Então, é uma dificuldade. Mas a construção era que os discípulos, desde jovem, crianças ainda, de 5, 6 anos, elas começavam numa escola. E é interessante porque depois que eles ingressavam nessa escola,
Eles já tinham aprendido a ler e escrever com os pais, já conheciam princípios da Bíblia com os pais, mas quando eles ingressavam nessa escola, até os 10 anos de idade, eles decoravam toda a Torá. A partir dos 11 até a juventude, a adolescência, eles já decoravam o Antigo Testamento. E quando eles se formavam, então, agora eles eram escolhidos pelo líder, pelo rabino, para fazer parte de uma escola. Só que esses líderes que não eram escolhidos para fazerem parte da escola rabínica, como Paulo, por exemplo, ele voltava para aprender a profissão do pai. Por isso, Pedro, João, Tiago, André, esses irmãos estavam trabalhando em pescaria, porque eles não foram escolhidos. Eles foram rejeitados, eles foram deixados. Mas quando Jesus os chama, diz: segue-me. A expressão segue-me ali não é apenas de seguir a uma pessoa, mas é uma expressão que significava: eu acredito em você. E todo esse processo vem pelo que o pastor Leandro já falou. Jesus falou isso com ele, mas Jesus depois falou novamente e o ativou novamente. Por quê? Porque através de relacionamentos nós somos ativados por Deus. Ele coloca em nós as atitudes necessárias. Um líder é alguém que tem atitude, e isso é fundamental. Então, o primeiro aspecto que eu quero falar é sobre relacionamentos. Como é importante o aspecto do relacionamento. A vida é relacionamento. Tudo. Você está aqui porque você se relaciona com Deus. Você está aqui porque você se relaciona com alguém que te evangelizou. Com a visão que o pastor Michael tem, os pastores, a igreja tem. Você está em constante relacionamento. Os slides vão estar lá disponíveis. Depois, se quiser transformar em PDF, colocar no grupo da igreja, está à disposição, tá bom? Tudo é relacionamento. Liderança é se relacionar. E às vezes a gente acha que liderança é mandar, mas liderança é relacionamento. Esses dias a gente fez uma pesquisa na igreja sobre líderes dentro da nossa liderança, e uma pessoa falou assim: pastor, eu não sei liderar, eu só sei amar pessoas. Como uma pessoa diz que não sabe liderar, se ela tem a essência do que é a liderança, que é amar as pessoas? Jesus amou as pessoas o seguiam porque ele importava-se. Ele tinha e dava valor às pessoas. Liderança é relacionamento, é se relacionar com outras pessoas. E eu queria pensar um pouco sobre como a gente vai validar a liderança. Como uma liderança é validada. Atos capítulo 13, verso do 1 ao 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha como esse texto ele é riquíssimo. Olha que coisa extraordinária. Há várias evidências aqui de um chamado. Quando uma pessoa tem um chamado, aqui esse texto apresenta várias evidências. Dizia que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Existiam na vida dessas pessoas o reconhecimento do que Deus colocou sobre elas e o que elas faziam? Serviam. Então, na realidade, quando eles se viam diante daquilo que Deus havia colocado no coração deles, eles já serviam. É uma evidência interna. Eu sei que Deus colocou algo em mim, então eu uso isso em prol da igreja, de servir a pessoas. Mas o texto continua, diz que eles serviam ao Senhor. Eles estavam ali servindo ao Senhor. A evidência de quem eles eram, interna, mas tinha uma evidência também do serviço. Isso eu acho magnífico.
como que eu seleciono pessoas para servir na igreja? Eu vejo quem já serve. Eu não vou investir uma autoridade na pessoa, um título para ela servir. Na realidade, algo dentro dela é mais forte e ela serve. E ela não está preocupada com o título, ela não está preocupada com a posição, ela serve. O desejo dela, a atitude dela é de servir, é evidência do serviço. Mas tem uma outra evidência aqui, que é a evidência divina, espiritual. Quem disse, quem apontou para esses líderes? O texto diz, o Espírito Santo. Ele que disse, separai-me a Saulo e a Barnabé, ou a Barnabé e a Saulo. Então, evidência interna, a evidência do serviço, mas também tem a evidência divina, do chamado, o Espírito Santo que disse isso. Aí no final o texto diz que os líderes impõem as mãos, e a comunidade também. Sabe aquele negócio quando você decide alguém numa função, em algo, que quando você diz assim, eu vi em você essa capacidade, esse ministério, e que você apresenta à igreja, fulano hoje vai estar à frente disso, a igreja faz assim, ah! Por quê? Porque essas coisas aqui aconteceram, a pessoa já servia, Deus já agia através da vida dela, Deus já se movia, a liderança viu, e a igreja reconhece aquilo que Deus está colocando sobre essa pessoa, mas isso acontece por causa de relacionamentos, relacionamento com Deus, relacionamento com a igreja, o relacionamento que nós temos aqui está acontecendo, há um poder nos relacionamentos. A gente falou de crescimento de igreja, a gente estava conversando sobre crescimento de igreja, de falar de Jesus. E uma igreja que se relaciona, como a igreja de Atos, capítulo 2, é uma igreja que cresce naturalmente. Eu falava, quando meu filho era menor, hoje ele está querendo me passar na altura, eu estou tentando não deixar, não tenho muitas alternativas, eu só tento levantar um pouco o pé nas fotos. Mas eu falo que eu não precisava agarrar na cabeça, pisar no pé e puxar para ele crescer. Se ele estava saudável, ele cresce naturalmente. É natural. Um corpo saudável cresce. É interessante, eu tinha 17 anos, meus amigos eram todos maiores do que eu. Minha mãe foi me levar no médico e falou assim, ô Vera, é normal, tem meninos que crescem antes, outros crescem mais tarde. Você vai ver, o seu filho vai crescer. Aí depois eu passei todo mundo. Que é bom, né? O poder dos relacionamentos, de uma igreja que se relaciona com Deus, que ela está tão orgânica e funcionando tão extraordinariamente, e essas coisas são saudáveis. E eu pensei aqui, tentei falar um pouco sobre isso, sobre esses vínculos, sobre essa igreja que se relaciona e que traz um crescimento natural, extraordinário, um poder que valida pessoas, autoridade daquilo que você libera, do que você fala, e pessoas são potencializadas, pessoas são transformadas, ao que você fala e você nem imaginava que aquilo era tão importante para ela. Tem um rapaz que até hoje me liga, pelo menos uma vez na semana, lá do Acre, um jovem. Ele está agora com 18 anos. Ele todo dia me liga, por causa de uma palavra que eu liberei sobre a vida dele, que para ele foi alguém que acreditou nele, ainda que os seus pais não acreditavam. Já parou para imaginar? Os pais que deveriam validar os filhos, somos nós que liberamos palavras que travam. E esse jovem me liga porque eu acredito em coisas que às vezes os pais não acreditam. Isso não deveria ser assim. Atos, capítulo de número... Deixa eu ver se vai. A igreja é relacionamento, já falei isso. Atos, capítulo 2, verso 42 a 46. Estou correndo um pouco mais por causa do horário. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Existem 7 características que eu separei quando eu estava em Guajará-Mirim. Anote esse nome aí, depois você pesquisa, né? É fronteira com a Bolívia. Guajará-Mirim. E eu estava buscando a essência da igreja, estava lendo, e eu li esse texto, e Deus ministrou muito no meu coração, e colocou 7 características ali, que eu botei o termo poderosa. O que é uma igreja poderosa? É uma igreja... isso é um acróstico, né? Cada letra significa algo dentro daquilo que eu vi em Atos capítulo 2. Uma igreja poderosa é uma igreja que tem palavra, uma igreja que tem oração, que vive oração, uma igreja que tem um discipulado, evangelismo, relacionamento, organização, serviço e adoração. 7 características. Poderosa, uma igreja poderosa, é óbvio, do Espírito Santo é a coisa mais básica, né? Quando a gente fala assim, uma igreja poderosa tem que ter o Espírito Santo, é o mais básico. É como se a gente fosse aconselhar alguém e falar assim, ó, você agora, se você não for congregar aqui, procure uma igreja cristocêntrica. Eu acho que toda igreja tinha que ser cristocêntrica. Então tem coisas que são a base, mas aqui aparece algo para a igreja. E para mim, tudo está nessa parte aqui. Relacionamento. Uma igreja é relacionamento. Com quem? Pela palavra oração, serviço e adoração, nos relacionamos com Deus. Eu oro, a palavra me direciona, a minha oração, eu me relaciono com Deus, intimidade, apresentar o meu coração, servir a Deus é um relacionamento. E adoração, que envolve também a ideia de serviço. Né? Servir a Deus, adorar no Antigo Testamento tem a mesma conotação de servir. Eu me relaciono também com os santos, com a igreja. Como? Pelo discipulado. Eu não estou falando aqui um formato, um método de discipulado. Eu estou falando de relacionamento. O maior e mais poderoso discipulado que você pode fazer na vida de alguém é se relacionar com ele em Cristo Jesus. É se relacionar mostrando quem você é, como você vive em Deus. E essa pessoa vai ser como você é. Que luta, hein? Que luta. Desafio, mas é o relacionamento, através da organização. Eu estou com pessoas e a gente organiza a igreja, nós separamos dons, ministérios. Pastor Leandro é um profeta, a minha área é a área de ensino, eu gosto do ensino. Pastor Leandro é um profeta, não adianta alguém julgar e falar assim, o pastor Leandro fez coisas que o pastor Leonardo não está fazendo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, são ministérios diferentes. Isso envolve a organização da igreja e o serviço. A gente lida com pessoas dentro disso, mas também a gente alcança os não alcançados. Eu chamo de pródigos, né, para não dizer assim, os ímpios, os do mundo, né, eu chamo de pródigos. São filhos que estão distantes do Pai, que não reconheceram o Pai ainda. Como essa igreja poderosa se relaciona? Através do evangelismo, levar o evangelho, anunciar para essas pessoas, e através do serviço. Através do serviço, como a gente serve a comunidade? Como que a gente vai alcançar pessoas? Como que a gente pode servir não aqui dentro só, mas como o meu serviço alcança pessoas? Nós começamos um projeto no início do ano, tiramos um culto na igreja, nós tínhamos culto terça e quinta, e o pastor Gerson falou assim, eu tenho um projeto, se você topar, a gente vai. Eu falei, só que a gente tem que tirar um culto durante a semana. Como o pastor tira culto da igreja? Que desafio foi. Ficamos um ano pensando como a gente ia fazer. E aquilo tudo, e a gente começou, aí em dezembro decidimos, encerramos um culto e começamos em fevereiro um treinamento com pessoas. Treinamos quase 50 pessoas.
duplas. Nós conseguimos 24 casas, onde estamos hoje nas casas, cuidando de pessoas e alcançando pessoas que não servem a Deus ainda, que são pródigos. E nós temos hoje em torno de 160 pessoas que nós alcançamos semanalmente, que não são diretamente da igreja. Relacionamento com os de fora, uma igreja que serve a comunidade. Essa é a ideia que eu queria passar sobre relacionamento. A importância deles para a igreja, como nós vivemos. Por que falar de relacionamentos? Porque a igreja se pauta em relacionamentos. Você é pastor, você tem que se relacionar com pessoas. E você pode se relacionar com a tua liderança e fazer deles alguém tão potencializado para fazer algo, para alcançar outras pessoas. E nós começamos a levar isso para a igreja. E hoje já temos grupos de discipulado, não apenas método, não é um método apenas, é importante o método, mas de relacionamento, da gente colocar no outro aquilo que Deus encheu o nosso coração, como foi dito aqui, derramando sobre outras pessoas. Jesus entendia que liderar é se relacionar. João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O maior grau de liderança é a amizade. O maior grau de liderança é a amizade. Eu pastorei numa denominação 19 anos, e nós éramos mudados quando havia necessidade. E eu costumava dizer, eu não vim aqui só para ser o seu pastor, dentro daquela configuração. Sabe por quê? Porque o pastor, o título pode mudar, mas os amigos a gente nunca troca. Os amigos a gente não troca. Por isso o rapaz do Acre me liga. Eu estava conversando, já ouviu falar sobre Lábrea? Lábrea é uma cidade no interior do Amazonas. 4 horas de carro, tem que pegar barco. Depois pesquisa aí. E essa semana eu estava cuidando de uma pessoa que está em Lábrea. Casou recentemente, está lá ela e o esposo. Tanto ela quanto o esposo são pessoas que eu cuidava. Amigos a gente não troca. O maior grau de amizade, de liderança, é a amizade. Jesus estabelece isso. Então ele estabelece também como a gente vai fazer isso. São os laços fortes e os laços fracos. Laços fortes, nós criamos vínculos. Nós damos a ideia de pertencimento. Nós trazemos pessoas para perto. Os laços fracos são conexões que nós não temos tanta frequência. Os laços fortes, nós damos a ideia de pertencimento, ser igreja. Os laços fracos são as pessoas que nós alcançamos, os vínculos que não temos tanto relacionamento, mas que as pessoas são impactadas com aquilo que está em nós, que Deus colocou em nós. Isso acontece tanto fora quanto dentro da igreja, nos nossos relacionamentos, e isso é fundamental. Outro aspecto dentro dessa ideia, já falei de relacionamentos, eu quero falar sobre identidade. Eu sei que a igreja aqui, tempo de obediência e propósito. Quando você fala de propósito, você fala de identidade, provavelmente. Mas eu quero pensar algo aqui com você, a respeito de Jesus, a identidade de Jesus, e como isso é importante para nós. Mateus capítulo 3, verso 16, Jesus no batismo com João Batista. Vem uma voz do céu que diz assim: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mateus capítulo 4, contexto seguinte, vem logo alguém e começa a questionar a identidade de Jesus. Qual a identidade que o Pai deu para Jesus? Este é meu filho amado. A identidade do Pai para Jesus: você é meu filho.
Aí quando vem a tentação, a primeira coisa que o inimigo questiona é justamente essa. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus. Aí depois ele repete: se és filho de Deus. Ele está questionando a identidade de Jesus. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Jesus então começa a trazer as respostas e ele fala: sim, eu obedeço meu Pai. Está escrito. Eu sei quem eu sou, e a obediência está muito relacionada ao amor. João fala isso. Se vocês me amarem, vocês guardam os meus mandamentos. Obediência está ligada ao amor. Está ligada à paternidade. Identidade. Quem eu sou? Jesus tinha uma identidade firmada no Pai. Ele sabia quem ele era. E muitas das nossas tentações, como pessoas e como líderes, para firmar a nossa liderança, para poder mostrar quem manda lá no meu ministério, para poder provar que eu que sou o pastor da igreja, que eu preciso firmar-me naquilo que eu tenho como título. A tentação perpassa por isso. Jesus, ele não fica ali tentando dizer isso ou isso, ele diz assim: olha, mas o meu Pai disse isso e eu obedeço ao meu Pai. Identidade é o que era a coisa, é a sua essência, a sua natureza. Quando a gente pensa na igreja hoje, quem nós somos? Quem você é em Deus? Você é um pecador tentando ser igreja, ser filho, ou você é um filho que luta contra o pecado? Quem você é? Qual é a sua essência? Qual é a tua identidade como líder? Quando você está liderando, você precisa impor as coisas? Ou você consegue demonstrar que você ama tanto o Pai, e faz tanto por prazer e amor, que aquela coisa contagia, inspira? Sabe o que é inspirar? Quando você olha para alguém e diz assim: meu Deus, isso é lindo, eu quero tentar fazer igual, parecido. Inspirar. Olhar pastor Michael adorando. No Instagram, não é para o Instagram retrata o que ele é. Qual é a tua identidade como líder? Quando você pensa na tua identidade, você entende quem você é? Como você se coloca? Quando você sabe quem é, nada pode te diminuir, nada também pode te aumentar. Você já sabe: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando você sabe que você é filho amado, as coisas que não aconteceram da maneira que você queria te diminuem. Ou se você tiver muito sucesso, você diz assim: agora eu fui. Eu tinha um supervisor, estava em Petrópolis ainda, foi antes de ir para o norte. E eu me lembro que eu assumi uma igreja, e era uma igreja difícil na época. E todos falaram: rapaz, tu foi para uma igreja difícil, hein? E eu me lembro que eu fiquei quase 2 anos, e eu tinha, em 2 anos, batizado 6 pessoas. Aí esse supervisor virou e falou assim: Léo, cara, tá complicado o negócio aí. Eu falei assim: pastor, eu tenho uma visão, eu estou capacitando, treinando pessoas. E era uma igreja pequena, devia ter uns 80 membros na época. Estou capacitando, estou organizando, discipulando. O senhor tem que confiar em mim. Ele: vamos ver, né? Vem, concilia aí no final do ano, vamos ver o que vai dar. E eu me lembro que eu fiquei na igreja, no outro ano, nós recebemos em batismo, reconciliação, 97 pessoas. Nós dobramos e fomos além do que a igreja tinha de membresia. Aí ele falou: esse ano foi bom, hein? Eu falei: não foi esse ano, é um trabalho que está sendo feito.
Porque alguma coisa pode te aumentar no momento, mas se você viver em função disso, se a sua identidade se pautar nisso, quando as coisas também vão mal, te diminuem. E esse é o desafio de saber quem você é em Deus. Eu tenho um videozinho, vamos ver se vai passar, eu vou tentar colocar ele aqui direto, para ver se passa direto. Não sei se já assistiram na internet esse vídeo. Esse é o atirador. Olha a cara do rapaz que está com ele ali. É a moral da história, identidade. Quando alguém discorda do que você está fazendo, qual é a tua cara? Qual é a tua reação? Quando alguém te elogia por algo que é tão natural de você fazer, como você reage? É o desafio de você como líder no teu ministério. Estou dizendo que eu pensei em falar sobre tipos de liderança, como que a gente podia trabalhar isso, o democrático, onde aceita a opinião de todo mundo, as ideias. Isso é bom? Sim, dependendo do momento que você está na sua liderança. Ou você é autocrático e você que manda, aqui tem líder. E você não pode receber uma orientação e algo que pode ser melhor ainda, para você servir melhor a Deus e fazer algo melhor para Ele. Mas se você não sabe quem você é, uma orientação vai chegar de forma ruim, ou uma crítica vai te diminuir. Identidade. Dá até para vontade de falar agora assim, é momento de rir, como diria meu filho, né? É momento de rir, quem nós somos. É o desafio que eu e você temos. Por isso a gente precisa saber que a nossa identidade ou a nossa liderança não pode se pautar nos símbolos de autoridade. Você só serve aqui se você for envergado da função, da autoridade. Você só serve se tiver o título. Você só serve se você for chamado para diretoria, para gerenciar, para a função diaconal, para pregar em certo lugar. Quem você é? Se o título não vier, isso diminui você. Se o título vier, isso muda quem você é, e aquela essência do chamado divino, de pessoas que serviam, da envergadura, a autoridade de Deus sendo derramada sobre você pelo Espírito, do reconhecimento da igreja, da liderança. Identidade, o que te define é o título, o que te define é o cargo que você está, ou é quem você é em Deus e aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Não estou falando que você não pode estar ou não deve estar debaixo de outra autoridade. O reino de Deus é um reino de autoridade teocrática. Ele estabelece. Tanto que a ênfase do reino não é apenas a estrutura do reino, mas é o rei que governa sobre esse reino. Deus governa sobre o reino. Ele está sobre nós. Ele governa em nossa vida. Como é importante sabermos isso. Eu pensei nisso aqui, lembrei do chá. Agora aumentaram, né? Antigamente era o chá, agora virou o char. Quem é da área de RH conhece que são os conhecimentos, habilidades e atitudes. E agora os resultados, que é o que eu vou colocar no final. Resultados, conhecimentos, saber, aquilo que você sabe, aquilo que você estudou. Que maravilha! Ter habilidade para fazer o que você estudou. Mas existe algo que para mim é extraordinário, que é a atitude. Estava conversando com um pastor uma vez, viagem em Rondônia sempre é bem longa.
Então são lugares distantes. E a gente foi fazer uma viagem, estávamos indo de Porto Velho para Vilhena. Dá em torno de 9 a 12 horas de viagem, depende do trânsito que você pega. E a gente estava conversando, e esse pastor já é um senhor, 70 e poucos anos. Ele estava explicando como foi o primeiro trabalho dele. Ele disse que tinha 14 anos e foi fazer uma entrevista no armazém. O armazém vendia de tudo: pão, cereais, peça de carro, vendia de tudo. Peça de ferramenta, vendia de tudo. E ele disse que tinha 5 pessoas, ele era a quinta e tinha 4 na frente dele. Ele disse que as pessoas foram entrando e saindo. Quando ele entrou na sala, assim que ele entrou na sala, tinha uma vassoura caída do lado da porta. Ele pegou a vassoura, colocou em pé do lado da porta e se assentou. O homem nem olhou para ele e falou assim: está contratado. Aí ele: mas a gente nem conversou. Ele falou assim: os 4 antes de você entraram, viram a mesma vassoura, passaram por cima, e a tua atitude fez toda a diferença. Identidade. Quem você é. Se pegar um lixinho que está no chão na igreja, te diminui porque as pessoas vão achar que você é qualquer um na igreja, você não sabe ainda quem você é. Se você fazer isso, você diz assim: vou mostrar para todo mundo que eu sou bom e eu vou fazer isso, você não sabe quem você é. A atitude, esse líder, ele pode ter conhecimento, ele tem habilidade, mas ele falta nele a atitude de saber quem é, como o leão que está diante do elefante, gigante, poderoso, só deitar em cima pode matar. Mas ele olha para o elefante e diz: é um lanche, eu vou pegar e vou saboreá-lo. Por causa da atitude. Ele sabe quem ele é. Ele tem a atitude. A gente precisa rever nossa atitude de líder. A gente recebe palavras, e essas palavras ativam coisas em nós. Mas elas não podem acabar quando saímos do templo. Elas nos acompanham, porque tem que se manifestar quem nós somos em Deus. Somos filhos, somos amados dele para servir pessoas, alcançar pessoas para o seu reino, fazer uma grande família para Deus. Isso é algo extraordinário. E o último aspecto, que é o resultados. Números capítulo 3, verso 38. E depois o 4, verso 15, diz assim: Moisés, Arão e seus filhos ficavam acampados no lado leste da habitação, na direção do sol nascente, à entrada da tenda do encontro. Eles eram responsáveis pelo santuário e pelos rituais de adoração. Qualquer outra pessoa que tentasse realizar essas funções seria condenada à morte. Existia aqui algo que foi liberado somente sobre o clã de Arão, de Moisés. 4,15 diz assim: quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir todos os utensílios e artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas se apresentarão para carregá-los, mas não poderão tocar as coisas sagradas, para que não morram. Os coatitas são responsáveis por carregar todos os objetos que estão na tenda do encontro. Aquele material mais nobre, a arca, a mesa do candelabro, o altar do incenso, todas aquelas coisas, elas eram envolvidas pelos sacerdotes. Os coatitas carregavam, mas eles não podiam tocar. Tinha que ser depois que estava envelopado, seja ali com as redes, com o couro. Eles eram preservados, e eles então só tocavam naquilo que era permitido. Existiam vocações, algo específico que era liberado sobre aqueles homens. Isso é algo magnífico, porque às vezes a gente quer
produzir o resultado que o outro produz, mas não temos a vocação que o outro tem. Nós queremos realizar coisas que para o outro é muito fácil, e que para você poderia estudar e você não conseguiria fazer, porque existe algo que é liberado sobre aquela pessoa, que para ela é normal, é tranquilo, ela faz naturalmente, e para o outro é um grande desafio. É uma vocação específica. Se pessoas tocassem, morreriam. Mas é interessante que quando Deus dá a vocação para aquela pessoa, aquilo não produz morte, mas produz vida. A tua vocação, aquilo que Deus deu para você, é algo tão extraordinário e que você vive ao realizá-lo. Mas quando você tenta sair e realizar coisas que é do outro, você, lá no norte a gente usava um termo chamado se lasca. Está lascado. Por quê? Porque aquilo para você pode ser morte, enquanto para o outro é vida. Jesus fala isso para Pedro. Jesus fala que vai à cruz, vai morrer. Aí Pedro diz assim, não, longe de ti, Senhor. O Senhor não pode morrer. Aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, aparta-te de mim, Satanás. Ele está dizendo que Pedro personificou Satanás. Satanás é um adversário. Existia um propósito estabelecido de Deus, e quando Pedro vai contra o propósito, ele se coloca como um adversário, um diabo. Então todos aqueles que vão contrário ao propósito que Deus estabeleceu, são um adversário de Deus, são um diabo. Calma, não, está gravando isso? Meu Deus, hein? Não estou dizendo que ninguém é o diabo, eu estou dizendo que às vezes nós lutamos contra aquilo que é um propósito de Deus, nos tornamos inimigos daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, dentro disso, para encerrar, quais os resultados da liderança? 3 resultados subjetivos e 2 objetivos. Por exemplo, qual é o resultado que eu tenho de servir a Deus? Primeiro, eu posso servir a Deus e a igreja. Então, a minha vocação me permite servir a Deus. Isso é um resultado magnífico. O que você faz, o que você realiza na igreja, para as pessoas, isso é objetivo. Você pode mensurar quantas visitas você fez para encorajar pessoas que estão cansadas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão precisando de ajuda. Entende? É servir a Deus e a igreja, é objetivo. Você pode quantificar. Resolver problemas das pessoas no teu trabalho, não é isso? Vendedor agora de imóvel, né? Ele tem lá o corretor, ele diz assim, eu não estou aqui vendendo casa, estou realizando o teu sonho. Não é assim que a gente fala? Eu não estou aqui apenas para te vender um carro, estou aqui para melhorar a tua qualidade de vida com a tua esposa. Entende? É um problema que ele está resolvendo. Então, isso é o objetivo. Eu posso resolver problemas. Eu posso resolver problemas da igreja, que o pastor não precisa pedir para você, que você pode ver e você vai lá e resolve. Eu sou um técnico de ar-condicionado. Pastor, aquele ar ali está pingando. Eu vou resolver. Entende? São coisas objetivas, problemas que você melhora. Mas existem questões subjetivas. Quais são essas questões subjetivas? São aquelas que estão do cunho da alma e do espírito, estão dentro de nós. Coisas que não conseguimos mensurar. O que é sucesso para você? Para alguém, como lá no norte, eles sentarem na cadeira de balanço, na beira do rio, é o sucesso. E eu falando assim, você não quer fazer essa faculdade? Não, pastor, eu estou feliz da vida. Para eles é o sucesso. Entende que às vezes a gente quer colocar o nosso tipo de sucesso na vida do outro. E são questões subjetivas. Propósito divino. O que você faz? Algumas pessoas, quando eu voltei do norte, que eu me aliancei com o pastor Gerson, algumas pessoas assim, você não quer abrir um ministério para você? E alguns amigos, pastores, falam assim, se você abrir um ministério para você, eu vou estar junto com você.
Eu falei assim, na realidade, não sou contra, não é nem a favor. A questão não é essa, a questão é que a minha área de ensino, ela é mais potencializada quando eu tenho um lugar que eu posso servir isso. Entende? É o propósito divino. Não é se você vai fazer isso porque você está se comparando com o outro e você quer o mesmo sucesso do outro. Você não sabe quem você é. Se você está buscando coisas apenas de comparação, você não sabe quem é. Se for Deus que mandar e isso jorra no teu coração, faça nele sim. Mas entenda que existe um propósito divino, que é subjetivo. E a última questão é gerar vidas para o reino de Deus. Tem aqui a ideia de Abraham Maslow, quando ele fala da pirâmide das necessidades, né? Quando ele vem falando das necessidades mais básicas, segurança, depois sociais, estima e autorrealização. Quando você tem a felicidade. Na filosofia grega é ataraxia. Você é feliz. E não é com que o outro tenta impor sobre você, mas você é feliz em você, em Deus. A Bíblia chama isso de contentamento. Paulo fala, devemos estar contente. Contentamento. O outro aspecto é esse da vocação. É quando nós sabemos para onde vamos em Deus e realizamos o que Ele nos pede com excelência, fazendo com prazer, com vida, jorrando de nós aquilo que Deus colocou em nossa vida. Liderar é gerar vidas para o reino de Deus, inspirar pessoas. Gênesis 4:1 diz, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Eles têm um filho, e esse filho é o primeiro filho após a queda. E esse filho produz morte. Caim mata Abel. O que você produz de você mesmo, tentando fazer isso, há algum valor no reino de Deus, pode não ter muito valor para Deus. Por isso, liderar é gerar vidas para o reino de Deus. Não é autopromoção, se colocar para as pessoas, buscar apenas aplausos, tapa nas costas, mas é gerar vida para o reino. 2 Timóteo 1:1, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Romanos 8:29, porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se aquele que nasceu do homem gerou morte, aqueles que nascem de Cristo geram vida. Liderar é gerar vida. Deus nos chamou para gerarmos vida. Se puder botar o som aí, tem mais um vídeo e com ele eu encerro. Ministério de Louvor, não sei se pode vir tocar. Posso? Esse é novo, você já deve conhecer. Bom dia. Bem-vindos ao destacamento de treinamento especial. Sentem-se. Eu sou o Almirante Bates, comandante do Nordic. Vocês se formaram na Top Gun. São a elite. Os melhores dos melhores. Isso foi ontem. A nova quinta geração do inimigo nivelou o teatro de operações. Os detalhes são poucos, mas saibam que não estamos mais em vantagem tecnológica. O sucesso, agora mais que nunca, depende apenas do homem ou da mulher na cabine.
Metade de vocês será selecionada. Um de vocês será o líder da missão. A outra metade ficará na reserva. O seu instrutor formou-se na Top Gun e tem experiência real em todos os aspectos da missão que vocês deverão dominar. As façanhas dele são lendárias. Ele é considerado um dos melhores pilotos que este programa já produziu. O que ele ensinará a vocês pode ser a diferença entre a vida e a morte. Com vocês, o capitão Pete Mitchell, codinome Maverick. Bom dia. O manual NATOPS do F-18. Ele contém tudo o que devem saber sobre a sua aeronave. Eu presumo que o conheçam de cor e salteado. Isso aí, pode crer. Acertou. O seu inimigo também. Foi dada a largada. Mas o que o inimigo não sabe é o limite de vocês. Eu pretendo descobri-lo, testá-lo e expandi-lo. Hoje vamos começar com aquilo que vocês acham que sabem. Mostrem do que vocês são feitos. Você pode se colocar em pé? Esses pilotos, eles poderiam ser o melhor dentro daquela escola. Foram os melhores. Um filme pode nos inspirar. Quando eu vi essa cena, a gente fica até arrepiado. Pode inspirar, ele falando da identidade deles, de quem eles são em Deus. Ele falou: eu estou aqui para aumentar o que vocês têm. Se homens podem fazer isso conosco, imagina Deus. Imagina Deus pegando quem você é, capacitando, aumentando, ampliando os limites, expandindo você, a tua liderança, levando você a patamares maiores do que você imaginava, e que você não tem como mensurar isso, porque você diz: eu não tenho os conhecimentos, as habilidades, eu não consigo, mas você tem algo extraordinário, a atitude de se disponibilizar, de saber quem você é nele, de buscar relacionamentos e prioritariamente o relacionamento com ele, com pessoas que têm te potencializado e que têm aumentado quem você é, ou as coisas que você tem para servir mais a ele. Relacionamentos, identidade e resultados. Deus quer aumentar nossos resultados. Deus quer ampliar, quer nos fazer maiores do que somos. Não maiores, eu já falei de identidade, eu não preciso tentar provar o que eu quero dizer para você. Maiores naquilo que a gente vai servi-lo, em gerar vida, em inspirar pessoas e alcançar mais pessoas para o reino dele. Eu já ouvi promessas aqui, palavras proféticas aqui, que esse lugar é pequeno para o que Deus tem. Eu, na realidade, quando eu ouço uma palavra profética, foi citado o nome do pastor Michael, mas eu abri a minha mão também e eu busco. Quem sabe Deus também está trazendo essa palavra para você, mas perpassa muito pelo seu relacionamento, pela sua identidade e os resultados que você vai ter. Resultados objetivos, mas aqueles subjetivos de autorrealização, de viver o propósito de Deus. Faça tua oração primeiro, depois eu vou orar com você. Faça tua oração. Eu não sei o que Deus ministrou na tua vida. Deus já nos ativou aqui na ministração anterior, 2 dias Deus falando conosco, Ele te capacitando, Ele apontando caminhos, Ele dando direção, Ele dizendo que quer ampliar,
Ele quer expandir. Ele quer trazer à sua mente revelações e direcionamento. Ele quer apontar um caminho que você vai dizer: mas eu não posso caminhar até lá. Ele não está dizendo para você ir sozinho. Ele está dizendo que Ele vai junto. Deus, em nome de Jesus. Apóstolos foram chamados, aqueles que seriam enviados, aqueles que iriam não debaixo de uma visão humana, mas uma visão do reino dos céus. Quando o Senhor chama, diz que eles vão longe, eles vão fazer discípulos, eles vão ensinar, mas não um ensino pautado no conhecimento humano, em princípios do homem, mas princípio dos céus, onde tudo é perfeito. Mas, ó Pai, quando o Senhor nos manda ir, o Senhor faz uma promessa e diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Não vamos sozinhos, não realizamos a obra sozinhos, não fazemos nada por nós mesmos, nós fazemos debaixo da autoridade dos céus. Nós fazemos, ó Pai, investidos na autoridade do reino dos céus, e temos o Teu Espírito em nós. Chegou o tempo de aceleração, chegou o tempo de expansão, chegou o tempo de crescimento em Ti e crescermos no Senhor. E o Senhor tem nos chamado para isso. Por isso o Senhor está afirmando identidade hoje aqui. Líderes com uma identidade, que sabem quem são em Ti, que não precisam provar, que as críticas que têm chegado não os diminui, e também, ó Pai, aquilo que eleva a sua moral não o faz maior, porque nós já sabemos quem somos em Ti. Somos filhos amados do Pai. Por isso, ó Deus, que nossa liderança esteja debaixo da autoridade constante do Senhor, e que cada dia nossa identidade seja ampliada no nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor?